Dando sequência ao seminário, iniciaremos o segundo painel com o tema Os contornos da verdade em tempos de algoritmo. Compõe a mesa deste painel como presidente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Fux. Como moderador, o professor da Universidade Estadual de Londrina, doutor Hernando Borges Neves Filho. E como palestrantes, o professor emérito da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, doutor Murilo César Ramos, o diretor executivo e fundador do Internet Lab, doutor Francisco Brito Cruz, e o professor de Teoria e Filosofia do Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Dr. Marcos Antônio Souza Alves. Reiteramos que, no decorrer das palestras, perguntas podem ser enviadas por meio do QR Code disponível nas pastas dos participantes. E, ao final de cada bloco, o coordenador as conduzirá de acordo com a disponibilidade de tempo. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux. E seguindo os nossos trabalhos, gostaria de chamar agora o doutor Marco Antônio Souza Alves, que é doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com estágio em pesquisa na Escola de Altos Estudos Sociais de Paris e professor de Teoria e Filosofia do Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Minha querida Minas, a palavra é toda sua, fique à vontade. Muito obrigado por estar aqui conosco. Bom, eu que queria começar agradecendo o convite, a oportunidade de estar aqui essa tarde, agradecer ao Supremo Tribunal Federal por propiciar esse evento. Queria agradecer também ao programa, o FMG, de Formação Cidadã em Defesa da Democracia, que me trouxe até aqui, na pessoa da professora Fábia Lima, e agradecer aos colegas, dizer que é um prazer estar aqui compartilhando a mesa com vocês. Eu vou, na minha fala aqui hoje, seguir o seguinte percurso. Eu queria fazer, inicialmente, algumas considerações iniciais sobre a noção de governo algorítmico, sobre o novo ecossistema informacional e alguns desafios que esse novo mundo traz para a democracia. No segundo momento, eu queria fazer um pequeno exercício, um esforço de compreensão do fenômeno da desinformação, com ênfase em duas dimensões, uma dimensão cultural e econômica desse fenômeno. E, por fim, eu queria fazer algumas considerações sobre estratégias de enfrentamento da desinformação e, especialmente, falar um pouco sobre o PL 2630, que é a iniciativa de regulação de plataformas digitais mais avançada aqui no Brasil. Bom, a primeira observação inicial que eu queria fazer é que esse fenômeno que a gente pode chamar de sociedade da informação ainda, me parece, algo extremamente difícil de ser compreendido quanto à sua natureza, quanto à exata dimensão de todas as transformações que o mundo vem passando nas últimas décadas em função do aparecimento dessas tecnologias da informação, da comunicação. A gente ainda está, em grande medida, engatinhando para ter uma plena compreensão desse fenômeno. É muito evidente que uma série de mudanças já são perceptíveis na nossa vida e me parece que uma delas são as ameaças para a construção da sociedade democrática que esse novo mundo faz aparecer. Eu queria falar um pouco sobre algumas dessas tendências, vamos chamar de antidemocráticas desses fenômenos emergentes, em particular da desinformação, que me parece que é um dos aspectos de tudo isso que está mudando. E gostaria de oferecer alguns subsídios conceituais, teóricos, para a gente poder orientar melhor tanto a nossa compreensão quanto o enfrentamento disso. Bom, o pano de fundo que orienta a minha pesquisa já há algum tempo é a ideia de que nós vemos emergir recentemente uma nova estratégia, uma nova possibilidade de governar ou direcionar a ação humana, que a gente chama de governo, eu estou chamando aqui de governo algorítmico. Bom, algoritmo, é claro, tem várias dimensões para a gente compreender isso, desde o sistema formal, passando pelas implementações, as aplicações disso, os programas, as plataformas, os serviços, etc. O que me interessa aqui são os efeitos que esses algoritmos produzem em nossa vida, na medida em que ela é cada vez mais mediada por esses serviços, por esses sistemas, cada vez mais imersa nisso. O que me interessa é ver a capacidade que essas plataformas, por meio desses algoritmos, têm de nos governar. E governar aqui eu utilizo essa expressão, esse termo, no sentido proposto por Michel Foucault, no final dos anos 70, que é a capacidade de conduzir a conduta de alguém. Envolve dirigir, mover alguém visando fins específicos. Trata-se, portanto, me parece,
de uma atividade que afeta, que guia, que formata a ação das pessoas e, segundo Foucault, as próprias relações de poder devem ser entendidas assim, como ações sobre ações dos outros. E o Foucault introduz, inclusive, uma noção, que é um neologismo, que é governamentalidade, para nomear esse caráter refletido, calculado da arte de governar. Uma espécie de racionalidade que é sistematizada de governo e que estrutura o campo da ação possível. Ou seja, não se trata de dizer não, de proibir, mas se trata de estruturar, de induzir, de fazer com que se haja de uma determinada forma. E isso de uma maneira calculada, de uma maneira consciente. Bom, a partir dessas teses do Foucault é que se propôs, sobretudo dois teóricos, pesquisadores belgas, a Antoinette Rouvroy e o Thomas Bermes, propuseram a noção de governamentalidade algorítmica, como esse poder que algoritmos, especialmente plataformas digitais, têm de agir sobre nossas ações de maneira calculada, refletida, conformando ambientes e direcionando nossas condutas. Bom, essa governamentalidade algorítmica ela tem 3 etapas básicas. Ela procede primeiro por uma coleta em massa de dados, uma extração em massa. No segundo momento, uma mineração e correlação desses dados. E, por fim, o perfilamento, profiling e a modificação comportamental. Bom, uma primeira observação, feita essa consideração inicial, é de que é preciso entender a lógica das plataformas. Acho que o que está em jogo ali é, sobretudo, um governo das relações. Mais do que agir diretamente sobre indivíduos, age sobre relações, conforma ambientes, estimula condutas. Uma observação que eu acho fundamental é se dar conta de que plataformas, mais do que refletir, elas produzem o real. É um equívoco acreditar que os algoritmos simplesmente oferecem aquilo que queremos. Mais do que isso, eles fazem com que algo seja desejável. Devemos rejeitar uma ideia que me parece simplista de que plataformas são um mero reflexo daquilo que a sociedade é. O ambiente digital não é mero reflexo. É preciso recusar isso que José van Dijk, uma pesquisadora holandesa, e a Escola de Estudos Críticos de Plataforma da Holanda sustenta, chama de ideologia do dataísmo. Plataformas não são espaços neutros, não são relações espontâneas, são ambientes produzidos, construídos, por meio de ferramentas específicas. Tudo ali é filtrado. Há um complexo jogo de visibilização e de monetização. Mais do que um reflexo imediato da realidade, a gente está diante de uma imagem artificial, distorcida, enviesada. É preciso entender essa produção desse espaço. O Bernard Harcourt, que é um professor da Universidade de Colômbia, no livro Sociedade de Exposição, compara plataformas digitais a um pavilhão de espelhos, igual aquele jogo de refração que a gente vê e que distorce e que altera aquilo que é refletido. A minha hipótese, então, é de que uma nova forma de formatação, de manipulação da opinião pública e também do comportamento humano se tornou possível em um mundo no qual nossas ações e as nossas interações são cada vez mais vigiadas, registradas, analisadas e utilizadas para diversos fins. Somos cada vez mais transparentes e também manipuláveis em função disso. Bom, o segundo ponto da minha fala é aprofundar um pouco esse fenômeno da desinformação. Embora se fale muito de fake news atualmente, por um lado, é claro que mentira, enganação sempre existiu na história da humanidade de diferentes maneiras, mas acredito que há ferramentas computacionais novas que conferem uma nova dimensão e uma natureza radicalmente nova a esse velho problema. Afinal de contas, uma coisa é o rumor, a boataria, né, que por mais nocivo que possa ser, é uma coisa espontânea, descontrolada. Outra coisa é utilizar estratégias de impulsionamento, bots inteligentes, disparo automatizado, perfis falsos, produzir uma viralização artificial, entre outras ferramentas que estão disponíveis, de maneira a pautar o debate público, espalhar certas notícias de forma orquestrada, atingir milhões de pessoas de maneira personalizada, em poucos segundos, etc. A gente está diante de algo absolutamente novo nesse sentido. A boataria, então, tradicional é antiga, mas o que nós vemos hoje me parece uma nova e perigosa indústria da desinformação. É um fenômeno diferente e que precisa ser bem compreendido para ser adequadamente enfrentado. Quais seriam as características, então, desse novo universo? A primeira coisa que eu diria é que fake news eu acho um termo enganador. Primeiro porque ele é muito facilmente manipulado assim, politicamente, né? Funciona igual um mau hálito, você só vê no outro, dificilmente você percebe em você mesmo, né?
Então, é uma acusação recíproca de fake news. E outro aspecto que me parece problemático é a ênfase que esse termo dá à questão da verdade. E eu acho que o que a gente tem hoje, mais do que uma sociedade que fala mentira, o problema, me parece contemporâneo, é uma deformação do ecossistema informacional. Não se trata de um problema propriamente epistêmico, ou seja, de mentira ou de verdade, certas opiniões. Eu acho que o grande problema é um contexto no qual são possíveis ações orquestradas em grande escala de manipulação e de poluição informacional. A mudança, eu proponho, então, uma mudança de foco para a gente pensar o problema. Do conteúdo da verdade ou falsidade das notícias para a forma, os ambientes, a circulação, as formas de viralização. Mais do que tentar arbitrar o que é verdadeiro ou falso, assumir esse lugar pretensioso e perigoso de dono da verdade, o caminho mais adequado me parece ser dirigir o foco para a forma como a informação circula, as práticas envolvidas, os mecanismos de incentivo financeiro, e procurar conformar ambientes informacionais que desestimulam práticas, sobretudo aquelas que violam direitos fundamentais, que colocam em risco a vida das pessoas. Outra sugestão que eu acho importante, outro deslocamento importante, é a gente sair desse foco em ações individuais, pensar a conduta individual de cada indivíduo que está ali postando ou compartilhando conteúdo, para os riscos sistêmicos. O foco deve ser na regulação de plataformas, dos ambientes digitais, das dinâmicas informacionais. É preciso, nesse sentido, projetar novas redes sociais nas quais essas hordas virtuais e essas subculturas aí do ódio, da lacração, da perseguição, etc., que isso seja desestimulado, que isso perca visibilidade, que isso perca o espaço e a incidência que tem hoje. Além disso, é necessário alterar e questionar esse modelo de negócio das atuais plataformas, que é assentado numa espécie de economia da atenção, que incentiva a produção de conteúdo cada vez mais sensacionalista, conspiratório, chamativo. É importante atrair atenção, atrair cliques. Isso traz notoriedade, isso traz ganho financeiro. É preciso atacar na raiz essa economia do clickbait, dos caçadores de cliques, que, enfim, tem uma série de estímulos para isso hoje. Sabemos, né, e aqui uma constatação importante, que a democracia é sempre um processo, assim, está sempre em processo, sempre em construção, sempre inacabada, sempre de alguma maneira sendo ameaçada, é repleta de contradições. Não é? Aquilo que funcionou no passado não necessariamente vai funcionar hoje. Novos riscos se somam aos antigos. Não é? O sonho da imprensa livre e independente nunca foi plenamente realizado. Não é? Cada nova tecnologia, inclusive de comunicação, de informação, traz novos desafios regulatórios. Nenhuma também liberdade é ilimitada. Há muitos excessos nesse campo do exercício da liberdade de expressão. A democracia não deve ser entendida como um vale-tudo, né? Porque quando a gente retira todos os limites, a primeira vítima é a própria liberdade. Não é? O fenômeno, então, da desinformação tem vários traços próprios, que eu acho que merecem ser bem compreendidos, como eu disse, alguns culturais, e aí entra uma cultura da vigilância, uma lógica de pertencimento a grupos, né, as bolhas digitais, uma maneira de fazer circular a informação, que alguns teóricos, os professores da USP, né, o Pablo Hortelado e o Márcio Moreto chamam de informação de combate, que é você instrumentalizar, fazer da informação uma arma para atingir adversários, pouco importando, verdade, falsidade, daquilo que está sendo dito. Não é? Eu poderia explorar mais esses pontos, mas eu queria deixar o final da minha fala para tecer considerações sobre o PL 2630. E, do ponto de vista ainda da cultura, tem a construção desses... do ponto de vista agora econômico, tem todo um modelo de negócio que a Shoshana Zuboff, no livro dela, Era do Capitalismo de Vigilância, descreve de uma maneira muito interessante. Há toda uma economia da atenção que favorece a criação desses ambientes tóxicos. Há uma lógica de poluição informacional, né? Mais do que um interesse de espalhar mentiras, há uma intenção de chamar atenção, que eu acho que movimenta grande parte desse ambiente informacional. Bom, como enfrentar isso? Como fazer frente a todos esses desafios? A primeira observação que eu faço é de que o enfrentamento da desinformação é uma luta constante e uma luta múltipla. A gente não vai acabar com a desinformação, igual a gente nunca acabou com a mentira, e qualquer sonho delirante de acabar com a mentira, no mínimo, vai impor uma série de condições que vão
implicar em censura, em formas ainda, e vão produzir efeitos ainda piores. Não se trata disso. É uma luta constante, é de minimizar, é de conter, é de despoluir um ambiente, né? Sabendo que não vai acabar com desinformação e menos ainda que a gente vai resolver isso para sempre. Não é? Acho que tem várias pesquisas que apontam para essa importância de ações articuladas em vários domínios. Teve um relatório da Unesco e do TU para enfrentamento, né, chamado infodemia, que apontava para várias medidas por vários agentes, múltiplos agentes. Há também aquele programa permanente de enfrentamento à desinformação no âmbito da Justiça Eleitoral, que foi produzido pelo Tribunal Superior Eleitoral no Brasil para as eleições de 2022, que também traz uma gama de múltiplas ações com vários agentes distintos. E, do ponto de vista do projeto de lei 2630, recentemente pautado e depois retirado de pauta, né, na Câmara, o texto, né, o último substitutivo que foi apresentado em abril, acho que o foco dele é correto. Ele incide sobre vários desses incentivos culturais e econômicos da desinformação. Ele estabelece regras de transparência, obrigatoriedade das plataformas assumirem certas ações diligentes, um modelo de autorregulação regulada, no espírito de várias outras regulações que estão sendo produzidas. Tirou toda a necessidade de cadastro, identificação de contas, suprimiu o artigo 10, né, que previa rastreamento em massa, né, uma espécie de vigilância em massa. Então, aumentou a responsabilidade das plataformas no caso de conteúdo patrocinado e impulsionado, porque eu acho que nesse caso especificamente, desses conteúdos, as plataformas agem de forma muito próxima da mídia no sentido tradicional, como um amplificador comunicacional que lucra, né, com a difusão desse conteúdo. Enfim, então, acho que acertou também ao incluir os motores de busca, como o Google, porque, de fato, eles têm um papel fundamental na visualização e circulação da informação. Enfim, então tem vários acertos. Para finalizar aqui a minha fala, o fato dele acertar em vários pontos não significa que está tudo resolvido, há muitas dúvidas ainda, há vários desafios. Resta saber, primeiro, se o PL vai voltar a ser votado, pautado, né, para votação na Câmara, depois novamente no Senado. Resta saber se a gente vai conseguir aprovar isso, se os dispositivos de regulação previstos vão funcionar. Falta avançar mais na questão da desmonetização, que hoje a forma como se monetiza nas plataformas gera uma série de incentivos distorcidos. Resta saber qual órgãos reguladores teremos. Esse é um tema sobre o qual não há consenso ainda. Resta saber como a sociedade vai responder a isso. Enfim, uma série de dúvidas, e a mensagem final que eu deixo é de que o combate à desinformação é certamente uma luta contínua, que a gente vai passar para as próximas gerações, assim como a construção da democracia, que é sempre um processo. Não nos iludamos, não nos deixamos levar por soluções mágicas, definitivas, que tendem a ser muito perigosas. Agradeço, né, ao Supremo Tribunal Federal por essa oportunidade de debater esse tema e entendo que a universidade tem um papel fundamental de participar desse esforço coletivo, de se juntar nessa luta, com as armas, obviamente, que nós dispomos, que é o aprofundamento, a reflexão crítica e a participação no debate público. Muito obrigado. Muito bom, agradeço as excelentes palavras do Dr. Marco Antônio Souza Alves. Aprendi muito, fiquei com várias perturbações intelectuais aqui que eu vou encaminhar direto para a minha equipe de mestrado e doutorado no meu laboratório. Mas são perturbações boas, são aquelas que fazem a gente pensar onde a gente está e para onde a gente quer ir. E eu acho que teve uma fala tua que é essencial para todo mundo que está aqui, quem está ouvindo em casa, para a gente virar a chavinha para a próxima etapa, daqui para frente, como a gente pode entender essa relação internet, comportamento, os problemas culturais que podem estar decorrentes disso. Foi o que tu falou de que as redes sociais elas não só refletem o que há no social e na sociedade, né? Ela constrói, ela molda. A gente tem muito essa noção ainda dualista, né? De que o mundo está aqui e a internet está lá, né? Ela reflete as coisas. E a gente tem visto que não, a coisa é mais orgânica, é uma construção, né, simbiótica. Você tem um comportamento, a internet faz parte disso, né? Você entra em contato com uma informação na internet, aquilo pode ter um longo impacto na sua vida, né? De você ficar pensando naquilo, mudar suas ideologias, sua visão de mundo, né? Questionar coisas. Então, é nesse sentido de que daqui para frente entender essa relação seres humanos
humanos e internet, me parece, pela psicologia, pela tua fala, que eu me aprendi muito, é da gente olhar para essas coisas como simbioticamente, sem dualismo. Não existe o mundo virtual onde coisas acontecem. Isso é a nossa vida, isso é o nosso dia a dia, isso muda nossas relações familiares, como mudou recentemente, né? Todo mundo passou por isso, né? Muda a nossa cultura, polariza a sociedade, cria problemas que não existem, né? E a mensagem que eu queria deixar, que isso é muito importante da tua fala, é porque ela tira o peso um pouco do sujeito. A culpa não é do sujeito. E existe muito essa discussão em senso comum que quer equiparar, né, a compartilhamento e a aceitação de uma fake news com inteligência. A pessoa tem ou não inteligência. E isso me parece um tipo de interpretação estéril ou fraca, né? Me parece mais que aquela é a vida daquela pessoa. Não é que ela está descolada da realidade quando ela está na beira da Terra plana, né? Tenho vários colegas com doutorado que estão lá na beira da Terra plana acreditando em teorias conspiratórias, né? Não é uma questão de título, é uma questão de sua vida. É uma questão de quem está lhe dando um apoio para isso. Há ainda um caráter polêmico da necessidade de regulação. Eu vejo hoje como cada vez mais consensual que é necessário regular. O problema é que tipo de regulação, como ela vai ser realizada, qual autoridade vai ser, qual órgão vai ficar competente pela fiscalização, pelo acompanhamento, monitoramento daquilo que vai ser estabelecido por uma eventual nova lei, etc. Eu acho que esses são a necessidade da regulação. Acho que os grupos que simplesmente recusam e continuam abraçando uma ideia de uma internet ou de uma plataforma, de redes sociais completamente desreguladas, eu acho que isso é cada vez menor, porque a percepção do risco e dos perigos que isso pode trazer, acho que é cada vez mais evidente. Não é? Agora, na segunda parte da pergunta, se vai haver força política para isso. Aí eu não sei te falar. Né? Se esse PL vai voltar, por exemplo, ele parecia que ia ser votado, né? Tudo levava a crer. Né? Ele foi pautado em caráter de urgência. Tiraram. Tiraram e agora sabe-se lá se vai voltar, como vai voltar, quando isso vai acontecer. Aí é uma questão que eu não sei responder.